Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Cara, eu não sou youtuber, eu não sou jornalista, o bagulho é louco aqui pra conseguir fazer um videozinho, eu sofro. Pois bem, eu sou sim, sou professor do estado de São Paulo e sou professor também do município de Marília. Tá? Seguinte, eu falei num vídeo atrás a respeito do posicionamento do secretário da Educação, né, da Secretaria do Estado de São Paulo, sobre os trabalhos dos professores docentes é, no período de recesso, né? Tá num outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do posicionamento do Dória, vou trazer um pouquinho a respeito do posicionamento do Dória, né? Foi feita uma coletiva agora há pouco, e o Dória se posicionou com relação ao coronavírus e todo o processo que o Estado de São Paulo pretende implementar, né, para contenção do vírus. Ele começa falando um pouquinho a respeito da merenda em casa, um programa do Estado de São Paulo que pretende se fazer presente a partir do dia 1º de abril, com R$ 55 por mês para as famílias que estão cadastradas, pelo que eu entendi, né, em situação de dificuldade mesmo, né? Isso enquanto as aulas estiverem suspensas. E falou também um pouquinho da antecipação da vacina da gripe para PM, policial civil, bombeiro, pessoal do sistema prisional, né? E abriu a conversa, então, para o prefeito da cidade de São Paulo, o Covas. O Covas retoma a importância da campanha, fala que 2 hospitais estão quase prontos, né? O do AMB e do Pacaembu, tá? Com financiamento, né? Com a colaboração da Ambev e da Gerdau, né? Então, parte do custo também da manutenção desses hospitais durante 4 meses serão repartidos para essas empresas, e que esses hospitais vão trazer 2.100 leitos a mais, né, em 3 semanas. Também fala da antecipação de 150 leitos na Brasilândia em abril e retoma a importância do isolamento a partir do contexto do respeito. Tanto o prefeito da cidade como o governador da cidade do estado de São Paulo rebatem a fala do Bolsonaro de maneira bem explícita, né? Então abre para discussão o ministro da Saúde. Ele fala que os dados são computados todos os dias a partir das 16 horas e que atualmente o Brasil se encontra com 2.201 casos de coronavírus, 810 só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na verdade, que concentra na Grande São Paulo, né? 40 óbitos também concentrados na Grande São Paulo, e desses 40 óbitos, apenas 3 abaixo dos 60 anos. Retomando, então, a importância de que a população do estado de São Paulo, e no geral no Brasil, permaneçam em casa, né, em isolamento. O governador retoma a fala e diz que se encontra decepcionado, né, com a fala do presidente, do atual presidente, desesperador, né? Que é um equívoco a fala dele e que a fala dele não tem vínculo com as medidas de saúde, né? Passa-se esse primeiro momento e ele abre para os jornalistas que estão lá e que estão online, tá? Primeira pergunta é da Globo News, pergunta se o posicionamento do Bolsonaro atrapalha, né? E pergunta também a respeito do confisco de respiradores, né? Da produção dos respiradores. Né? Como que o governo do estado de São Paulo se colocaria nessa situação? 2 perguntas, né? Mas que foram respondidas. A primeira, né? O Bolsonaro atrapalha gerando essa fala de uma gripezinha? Ele é equivocado. Atrapalha assim, ele é equivocado. Né? Tá errado no que ele tá fazendo, não deveria estar fazendo palanque, essa é a resposta do Dória. Né? Com relação ao confisco de respiradores, ele diz que não admitirá que os respiradores sejam confiscados nem da cidade de São Paulo, nem do estado de São Paulo, até porque o foco principal no país atualmente é a cidade de São Paulo. É o lugar onde tem mais óbito, é o lugar onde tem mais pessoas contaminadas. E se, caso essa medida venha do governo federal, quem entrará no STF, tá? Com medidas jurídicas, com buscas jurídicas para conter uma situação como essa. Depois quem faz a pergunta é da TV Bandeirantes, a respeito de um possível afastamento do ministro da Saúde, né, do Mandetta. Haverá esse afastamento? O que vocês acham, né? O secretário da Saúde responde que há um alinhamento com o Ministério, né, com o ministro da Saúde,
E aí ele pula fora da resposta e diz que... E aí o governador retoma e diz que 98 milhões já estão sendo colocados no governo, né, do estado de São Paulo a partir de empresas e empresários como recursos. E que 1 bilhão e 200 milhões é o montante atual que o governo do estado de São Paulo tem para arcar com essa frente de mobilização contra o coronavírus, visto que não pagará dívida. Foi retirado a necessidade ou a importância de se pagar dívida e realocado esse dinheiro de dívida do governo para essa situação caótica. É isso. O UOL pergunta, né? Há uma articulação entre os governadores contra o presidente? Então, não. Né? Os governadores já se encontram. Ele fala do Consud, né? Que é uma aliança entre Sul e Sudeste, que isso já existe e que os governos já estão aliados nesse sentido, que os governadores, no geral, no Brasil como um todo, estão agindo para salvar vidas, né? E não para fins politiqueiros ou econômicos. Ele bate muito nessa tecla. O Valor Econômico pergunta, caso aceite, né, medidas mais brandas a partir do Ministério da Saúde, o governo do estado de São Paulo também abrandará as medidas? Não. Não abrandará as medidas, é o foco, né, do coronavírus atualmente a cidade de São Paulo, então não, a não ser que médicos autorizem. Enquanto isso, a situação é científica e não política. Olha, a ciência tomando lugar, que coisa de louco, né? Pena que tiram verba da educação. Né? Que seja. Não vai se alinhar ao governo federal se o governo federal não for técnico e científico. A CNN, né? Há uma briga política, então, em andamento? Não. A briga é pela vida, não pela economia. Resposta taxativa de um político. Record News. Número de idosos, né, tem sido visto um número de idosos ainda muito grande circulando pela cidade de São Paulo. Haverá multa? Porque a gente sabe que já está tendo multa em alguns lugares, toque de recolher e coisas do tipo, né? Prefeito responde, qual você responde? Que eles avaliam diariamente, uma equipe técnica avalia diariamente essa situação. Se for necessário, sim, por enquanto, naquele momento, ainda fez assim, nesse momento, não. Mas, por favor, fiquem em casa. Vocês são o foco principal e a gente não vai ter como salvar vidas desse jeito, né? É necessário que permaneça em casa. Concordo. Levando em consideração que temos, em São Paulo, 6.831.000 pessoas com mais de 60 anos. É muita gente. Tome cuidado, tá? Por favor. Folha de São Paulo vem com o pé no peito e pergunta: estamos pensando em impeachment, então? Né? Governador, gravata toda arrumada, responde: isso é questão do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado, não do governador. No entanto, aproveita para falar que o Datafolha fez uma pesquisa, né, e que essa pesquisa, a fala do presidente, piora a situação dele no contexto político, mais atrapalha do que ajuda. E ele, honestamente, concorda com isso. Ó, tá colaborando, hein, parceirão? Bom, pois bem, proteção para amigos empresários. As fábricas permanecem abertas, mas levando em consideração a maneira como devem agir. Não há crise de abastecimento, visto que estradas estão livres, mesmo que sob controle, bem como aeroportos e portos, tá? 50 milhões de pessoas, né, que estão marginalizadas nesse processo, estão sendo pensadas também, tá? Economia, taxa de juros mais baixa, prazos de pagamento estendido, prazo de empréstimo também foi estendido, maior, tá? Então, aí cabe você dar uma olhada no seu banco, ver como que ele tá agindo, se você tem consignado, se você não tem. Alguns já travaram automaticamente, outros você precisa solicitar. Veja como isso vai ser dado. Alguns pagamentos de conta você também consegue jogar para 60 dias. Então, faz a pesquisa para ver qual que é o seu caso, tá? A estrutura financeira, de acordo com o governador, está funcionando, tá? Não há essa crise econômica por enquanto,
Mais uma pergunta vem com relação à população em rua, né? O prefeito, tá, diz que estão pensando aplicativos e que ainda tem o número 156 para que você ligue caso você queira fazer doações, mas um aplicativo está sendo feito, né, está sendo montado para colaborar com a ajuda humanitária, com ações de ajuda humanitária. E que mais informações vêm em breve, mas que toda essa população, tanto a população que se encontra em rua como marginalizada ou periférica, está sendo pensada e que medidas estão sendo tomadas. Citou algumas, depois é só retomar ali, tá bom? A TV Cultura pergunta, em quais números nos encontramos hoje? Nós estamos mais próximos dos números da Itália, da China, da Espanha? De onde? Né? Dá uma referência aí pra galera aqui, faz favor, né? A resposta não veio de maneira tão clara, mas veio no sentido de que ações efetivas estão sendo realizadas e que é muito triste, novamente o Dória retoma, que é muito triste ver o presidente agir da maneira como tem agido, que isso sim que causa histeria, né? Mas que ele está tentando ser mais humano, que ele está pensando na vida, tá? O secretário da Saúde diz que é necessário tempo para estimar a curva, né, do vírus, tá? Então, assim, não tem uma curva clara ainda. No entanto, ele já evidencia uma coisa que, a meu ver, é catastrófica, né? Ele fala, o comportamento se encontra em crescimento, né? 1, e 2, a cada 3 dias, dobra o caso de pessoas contaminadas. E isso eles já conseguiram gerar em gráfico. Bom, de tudo isso, acho que foi bastante coisa até, né? De tudo isso, o que eu tiro, né, a minha análise bem parca, fraca e só um pouquinho para não ficar tão grande, né? O que eu tiro de tudo isso? Realmente, o governo do estado de São Paulo, a gente não tem como negar, tá tentando pensar em políticas públicas de assistência, né, nesse momento, levando em consideração que a gente está com uma pandemia. Então, assim, pelo menos está agindo de uma maneira coerente nesse sentido. Não vou falar muito da área econômica, porque eu também não tenho tanto conhecimento assim. Não sei o que isso implica mais para frente pra gente, esse redirecionamento, né, de todo o dinheiro, de dívida e tudo mais, essas empresas entrando, né, com os financiamentos e tal. Eu não sei até que ponto isso aí vai favorecer mais para frente, mas nesse momento não há como negar, né, que a injeção de dinheiro para conter o coronavírus é favorável, né, é favorável para uma vida. Né, e pelo menos acredito eu, estou falando, mas é uma análise minha. Né? Além disso, para mim ficou bem evidente, né, que o Dória está arrebentando o Bolsonaro. Então, assim, já começou a mostrar que aqui não, né, eu não quero desse jeito, tô vendo que você tá expandindo aí, né, por uma insanidade aqui, não vamos ficar insano desse jeito por aqui, mas isso implica em várias reações políticas, né, e a gente vai tomar por conta disso, né. O nosso país, no geral, tá parado, é real, né? Mesmo os trabalhos sendo feitos home office, a gente sabe que não dá conta de um processo econômico, mas está dando conta de um processo de vida. Eu, particularmente, acho válido, acho justo. Saberemos mais pra frente, mas essa daí foi só uma das primeiras coletivas que eu acredito que durante todo o mês e o próximo mês será dada. Né? Não sei se eu colaboro, se tiverem dúvidas aí, quiserem criticar, tamo acostumado também, a gente é professor, recebe crítica pra caramba. Então tá suave, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa. A situação é séria, não é de crença, né? A gente não tá acreditando se tem um vírus ou não, né? Ela existe, isso aqui não é uma crença, isso aqui não é uma religião, né? É um vírus, ele veio, ele tá batendo pessoas, ainda não chegou no seu pico máximo, por favor, tenham cuidado, permaneçam em casa. E o vovô e a vovó, que precisa de alguma coisa fora de casa, né? Se disponibiliza. Tá sozinho, o idoso tá sozinho? Vai você, bate na porta e fala se precisar de alguma coisa, parceiro, não tô aqui, tá bom? Só pedir que eu vou até o mercado então pra você. Não deixe idoso sair, não. Eu sei que é difícil ficar em casa, vamos tentar trabalhar a saúde mental, mas assim, a gente tem um monte de canal, né? Um monte de situação. Pra quem tem baixa renda, é pior ainda a situação. Deem uma olhada por essas famílias, por essas pessoas, tá? Vamos tentar ser um pouquinho mais de afeto e amor. Beleza? Tamo aí, abração, que todo mundo fique bem.